Nessa videoaula faremos uma revisão do conceito de trigonometria no triângulo retângulo. Para isso a gente vai começar definindo o que vem a ser um triângulo retângulo, né? Um triângulo ele é dito retângulo quando ele possui um ângulo reto. Então a gente pode dizer que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Em todo triângulo retângulo, nós sabemos que o maior lado é a hipotenusa, então a gente pode observar que a hipotenusa de um triângulo retângulo ela vai ficar sempre oposta ao ângulo reto, oposta ao ângulo de 90 graus, e os demais lados são chamados de catetos. Os catetos de um triângulo retângulo, eles ficam sempre opostos aos ângulos agudos. Bem, os vértices de qualquer triângulo retângulo são identificados com letras maiúsculas, e aí eu trago um triângulo retângulo ABC, onde o ângulo reto se encontra no vértice A. O que a gente pode observar? Esse lado oposto ao vértice A, o maior lado, é a hipotenusa. A hipotenusa de um triângulo retângulo ela é representada com a letra A minúscula. E aí nós vamos ter como os demais lados são então as medidas dos catetos, são denominados de catetos. Então, nós temos que esse lado oposto ao vértice B é o cateto B e o lado oposto ao vértice C é o cateto C. E aí nós temos que em todo triângulo retângulo existe uma relação entre a hipotenusa e os catetos. Essa relação, que é conhecida como Teorema de Pitágoras, vai me dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí a gente pode imaginar, traduzindo aí para termos de letra, né, para termos literais, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é então o Teorema de Pitágoras e ele é utilizado no triângulo retângulo quando eu tenho duas medidas, na verdade a medida de dois lados do triângulo retângulo e preciso encontrar a medida do terceiro lado. Então você pode relacionar os três lados de um triângulo retângulo pelo Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Definido o que é um triângulo retângulo, a gente parte então para as relações trigonométricas fundamentais. Então, para isso, eu vou considerar um triângulo retângulo ABC, e nesse triângulo retângulo ABC, eu vou destacar um ângulo alfa. Está aqui então o nosso triângulo retângulo ABC, retângulo no vértice A, e aí eu destaco o ângulo alfa como sendo o ângulo com vértice em C. Bem, tendo um triângulo retângulo e obtendo aí e destacando um ângulo agudo alfa, a gente pode então definir as relações trigonométricas a partir desse ângulo alfa. Então o que nós vamos ter nisso? Em relação ao ângulo alfa, eu posso destacar a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, que é sempre o maior lado, mas em relação a esse ângulo alfa, os catetos recebem nomes especiais, porque vai existir o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós sabemos que o cateto oposto de um ângulo alfa é sempre o cateto que está na frente dele. Então, se o ângulo alfa escolhido está do lado esquerdo, o cateto oposto é o cateto do lado direito. E, claro, o cateto que sobra é o cateto adjacente. Em todo triângulo retângulo, nós vamos ter, definido um ângulo alfa, nós temos o cateto oposto a esse ângulo, nós temos o cateto adjacente e, claro, a gente tem a hipotenusa do triângulo. Bem, dessa forma, então, a partir do ângulo alfa, o que vai ser o seno desse ângulo? Vai ser a medida do cateto oposto a ele, dividido pela medida da hipotenusa. O que vai ser o cosseno desse ângulo alfa? Será a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. E por fim, a gente pode definir a tangente de um ângulo alfa como sendo a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Então, dessa forma, a gente tem aí as três definições das três relações trigonométricas fundamentais: seno, cosseno e tangente. Nós sabemos que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dando continuidade, nós falaremos sobre os ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, ou ângulos principais, né, são os ângulos de 30, 45, 60, 90 e 0 grau.
O que é interessante eu já começar sabendo aqui nesse ponto? É interessante a gente observar que as razões trigonométricas desses ângulos notáveis, como elas são muito utilizadas e elas são de fácil memorização, a gente pode então utilizar a tabela que eu vou apresentar a seguir. Para isso eu tenho que memorizar essa tabela. Porque, como eu falo sempre, né, qualquer ângulo que faça parte dos ângulos notáveis, uma questão abordando esse ângulo, ela não vai lhe dizer em geral o seno, cosseno, nem a tangente dele. Em geral, você vai precisar lembrar, você vai precisar ter esses valores memorizados. Então a gente vai construir com uma tabela, onde nessa tabela eu vou colocar seno, cosseno e tangente de cada ângulo notável. E a função de cada um de nós é memorizar, é saber de forma memorizada os valores dessa tabela. Vamos começar pelo ângulo de 0 grau. Nós sabemos que o seno de 0 grau é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. Em seguida, o ângulo de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, o cosseno raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3. Dando continuidade, o ângulo de 45 graus. O seno raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. Logo em seguida, o ângulo de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2 e a tangente de 60 graus é raiz de 3. E para a gente completar a nossa tabela de ângulos notáveis, o ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus vale 1, cosseno de 90 graus é 0 e a tangente de 90 graus não existe. Então, com isso, nós temos a tabela de ângulos notáveis, que eu posso sempre estar utilizando à medida que for necessário. Então, memorizem essa tabela, porque ela será muito útil no estudo da trigonometria, não só no triângulo retângulo, mas de toda a trigonometria em si. Bem, terminada a parte teórica da revisão, nós vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa memorizar e ver onde é que esses ângulos notáveis são utilizados, bem como treinar a utilização das razões trigonométricas. O primeiro exemplo é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela pede para a gente determinar o seno, o cosseno e a tangente do menor ângulo de um triângulo retângulo cujos catetos medem 9 e 12 centímetros. O que eu devo pensar aqui inicialmente? Eu vou chamar esse ângulo, o menor ângulo que eu quero trabalhar nessa questão, eu vou chamar ele de ângulo θ, para que a gente possa estar se referindo a ele quando a gente for calcular, então, as razões trigonométricas. Eu devo lembrar o seguinte, o menor cateto ele vai estar sempre oposto ao menor ângulo. Então, a gente pode ver que o menor cateto ele mede 12, na verdade, mede 9 centímetros, O menor cateto ele mede 9 centímetros. Então, com isso, a gente percebe que o cateto oposto a esse ângulo é o cateto de 9 centímetros, enquanto que o outro cateto, o de 12 centímetros, é o cateto adjacente. Bem, sabendo que o cateto oposto é 9 e que o cateto adjacente é 12, então eu posso pegar a definição da tangente. Nós sabemos que a tangente de um ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Substituindo os valores, ficaria então 9 sobre 12. Quando eu simplifico por 3 essa fração, a gente obtém que a tangente do ângulo θ é 3 sobre 4. Então, nós temos aqui um ângulo θ, cuja tangente vale 3 sobre 4. Bem, mas essa questão ela pedia também o seno e o cosseno. Vamos lembrar que para a gente determinar o seno e o cosseno, eu vou precisar da hipotenusa. E a questão ela não me deu o valor da hipotenusa. O que eu faço então? Eu vou inicialmente descobrir quanto é a hipotenusa. Para isso eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Como nós já temos dois catetos, eu posso então descobrir o valor da hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Como nós sabemos que os catetos medem 9 e 12, então eu posso substituir e vai ficar que A ao quadrado é 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado.
Resolvendo, 9 ao quadrado dá 81, mais 12 ao quadrado dá 144. Quando a gente somar, vai dar 225. Então, a ao quadrado é igual a 225. Logo, a será a raiz quadrada de 225, que dá 15. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que nós temos aqui uma hipotenusa, onde essa hipotenusa vale 15 centímetros. Sabendo a hipotenusa, a gente pode descobrir, então, as outras razões trigonométricas. Por exemplo, já é possível calcular o seno de θ. Nós sabemos que o seno de θ, pela definição, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto nós já sabíamos que era 9 sobre a hipotenusa, que eu acabei de descobrir que é 15. Essa fração 9 sobre 15 eu vou simplificar por 3. Ao simplificar por 3, a gente obtém que o seno de θ é 3 sobre 5. Dando continuidade, eu posso então calcular o cosseno de θ. Como? Lembrando que a definição do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos lá, o cateto adjacente ele vai medir 12, nós já sabemos disso, sobre a hipotenusa que é 15, a gente acabou de calcular. 12 sobre 15 simplifica por 3, dá 4 sobre 5. Então o cosseno de θ, 4 sobre 5. Desse modo eu posso finalizar a primeira questão dizendo que o seno de θ é 3 quintos, o cosseno de θ é 4 quintos e a tangente de θ é 3 sobre 4. O segundo exemplo, uma questão agora do vestibular da UVA. Uma caixa d'água tem a forma de um paralelepípedo com altura h, comprimento c e largura L. A sua boia é uma haste de metal presa a uma esfera oca que pode flutuar sobre a água. O conjunto esfera-haste tem um comprimento igual a h, como mostra a figura abaixo, que é uma secção do recipiente, um corte dessa caixa d'água. Qual o ângulo θ formado entre a haste e a parede da caixa d'água quando o recipiente tiver com a metade de sua capacidade total? Qual o valor do ângulo θ, como vocês podem observar, entre a boia, a haste que segura a boia, e a parede vertical da nossa caixa d'água? Vamos lá então. Primeiro eu quero observar esse triângulo que eu destaquei em amarelo. Observando esse triângulo em amarelo, você percebe que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o H. E aí observando que quando o recipiente tiver com metade da sua capacidade total, a altura do triângulo vai ser a metade. Por quê? Se o recipiente está com metade da capacidade, então a altura da água está na metade. Se a altura da água está na metade, então a altura do triângulo, que é a parte superior, digamos assim, dessa outra metade, também vai valer a metade. Desse modo, então, a altura desse triângulo seria então h sobre 2. Traduzindo para a parte da trigonometria, no triângulo amarelo nós temos a hipotenusa, que é h, e esse h sobre 2 ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, instale aí uma ideia na sua mente, Se eu estou falando de hipotenusa e de cateto adjacente, eu estou falando de cosseno, Porque, pela definição do cosseno, nós sabemos que o cosseno de um arco é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza, mas o cateto adjacente é h sobre 2 e a hipotenusa é h. Então, a gente vai ter que o cosseno de θ é h sobre 2 dividido por h. Divisão de frações, repete a primeira, então repete o h sobre 2 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de h é 1 sobre h. O que eu posso fazer agora? Eu posso cortar h com h, vai sobrar 1 em cima e 2 embaixo. Ou seja, o cosseno do arco θ é 1 sobre 2. Beleza, gente, mas o que a questão está perguntando é qual é o valor do ângulo θ. O que eu faço agora aqui? Basta que a gente lembre o seguinte, qual é o ângulo cujo cosseno vale 1 sobre 2, no primeiro quadrante. Nós sabemos que o ângulo cujo cosseno vale 1 sobre 2 é o arco de 60 graus. Desse modo, então, nós temos que o ângulo θ é de 60 graus e a resposta correta nessa questão é o item C. O nosso terceiro exemplo. Uma torre vertical de altura de 12 metros, ela é vista sob um ângulo de 60 graus,
por uma pessoa que se encontra a uma distância x da sua base e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Ou seja, os olhos estão no mesmo plano que passa pela base da torre. O que quer dizer que eu não preciso considerar a altura dos olhos do observador até o solo, por exemplo. A questão pede, determine a distância x. Lembrando que a distância x é a distância dos olhos do observador até a torre. Bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai observar que a partir do ângulo de 30 graus, a altura da torre, que mede 12 metros, é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Enquanto que a distância x que eu estou querendo descobrir é o cateto adjacente. O que a gente vai fazer aqui? Se eu tenho o cateto oposto e eu queria saber o cateto adjacente, então a gente vai ter que trabalhar com a definição da tangente. O que nós vamos ter? A tangente de 30 graus é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente quando eu pego a definição da tangente. O que eu faço então agora aqui? Eu vou substituir os valores. A tangente de 30 graus, lá da tabela de ângulos notáveis, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual ao cateto oposto, que é 12, sobre o cateto adjacente, que é x. O que eu faço então aqui? Produto dos meios pelos extremos. Raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, igual a 3 vezes 12, que é 36. Então, para a gente descobrir qual é a medida x, eu pego a raiz de 3, passo dividindo. Então, o x seria 36 dividido para a raiz quadrada de 3. Quando eu pegar 36 dividido para a raiz quadrada de 3, a gente vai precisar racionalizar os denominadores. Para a gente racionalizar esses denominadores, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Feito isso, então, nós vamos ter 36 vezes a raiz de 3 dá 36 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Desse modo, o que a gente faz? Eu vou pegar, então, 36 dividido para 3 dá 12 e repete a raiz de 3. Portanto, a distância x entre os olhos do observador e o pé da torre, como a gente fala, a base da torre, vale 12 raiz de 3 metros. Um quarto exemplo que eu trago, uma outra questão do vestibular da UVA, agora bem mais recente, do ano de 2019, fala que uma operadora de celular, ela deseja instalar uma antena na cobertura de um prédio localizado em uma rua plana. Para melhor funcionamento, o topo da antena deve ficar a uma altura mínima de 240 metros em relação ao solo. Os técnicos da empresa calculam a altura do prédio depois de duas observações. Em um ponto A da rua, do qual é possível o prédio por inteiro, mede-se o ângulo de elevação do topo do prédio com relação ao solo. Em seguida, esses técnicos seguem 100 metros em linha reta do ponto A, isso em direção ao prédio, e marca-se o ponto B. Desse ponto B, mede-se o novo ângulo de elevação. Então, você tem uma medição do ângulo de elevação aí do topo do prédio a partir do ponto A e a partir do ponto B. O que nós sabemos? Nós temos que, desses dois pontos, A e B, os ângulos observados têm tangentes 0,9 e 1,6 respectivamente. Ou seja, 0,9 seria a tangente a partir do ponto A e 1,6 a tangente a partir do ponto B. Bem, além disso, e que a antena ela deve ser construída com a altura de medida inteira. Então, sabendo dessas duas informações, sabendo das tangentes e sabendo que a antena tem que ser feita com a medida inteira, assinale a alternativa que apresenta a altura mínima da antena a ser instalada. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui construir uma ilustração onde essa ilustração me mostre qual vai ser a altura desse prédio. Para isso, inicialmente, eu coloco aqui o solo, A questão fala que esse solo ele é plano e horizontal. Vamos considerar então aqui o prédio e vamos colocar a antena sobre esse prédio. É essa situação que nós temos na questão. Um solo horizontal, um prédio e uma antena sobre esse prédio. A questão me fala que a altura mínima do topo da antena
ela tem que ser de no mínimo 240 metros em relação ao solo. Então, com isso, a gente observa que essa altura, desde a parte superior da antena até o solo, tem que ser de 240 metros. O que você observa a partir disso? Como a gente tem que descobrir qual é a altura da antena, o que a gente pode fazer? A gente descobre a altura do prédio e lembrando que a altura do prédio mais a antena é 240, sabendo a altura do prédio, automaticamente eu sei a altura da antena. É esse raciocínio que a gente vai utilizar aqui. Primeiro descobre a altura do prédio, depois lembra que a altura do prédio mais a antena é 240 e aí sim dá para descobrir qual é a altura da antena. Bem, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, a partir de um ponto A, nós observamos o topo desse prédio e aí vamos dizer que do ponto A, o topo do prédio foi observado através de um ângulo alfa. Em seguida, nós fomos para um ponto B, lembrando que esse ponto B estava 100 metros à frente do ponto A, e a questão fala que do ponto A para o ponto B eu caminhei na direção do prédio, então com isso você vai ter o ponto B entre o A e o prédio, né? Então desse ponto B, 100 metros à frente do ponto A, você observou o topo desse prédio e vamos dizer que nós observamos o topo desse prédio por meio de um ângulo beta. Beleza, então nós temos dois ângulos de observação. Um ângulo alfa, observado aí a partir do ponto A, e um ângulo beta, logicamente maior do que o ângulo alfa, porque eu estou mais próximo do prédio agora, né? Esse ângulo beta, observado a partir do ponto B. O que nós vamos fazer a partir disso? Do enunciado, nós sabemos que a tangente desse ângulo alfa em A é 0,9 e sabemos que a tangente desse ângulo beta em B é 1,6. A partir disso, eu vou chamar de x a distância do ponto B ao prédio, essa distância aqui que nós estamos vendo, e eu vou chamar de h a altura do prédio. Lembrando que o nosso intuito nesse momento é descobrir quem é o valor de h, é descobrir qual é a altura do prédio. Vamos lá então, né? Inicialmente, eu vou aplicar a tangente a partir do ângulo beta. Primeiro, por que eu vou aplicar a tangente? Porque se nós olharmos para o ângulo beta, se nós olharmos para esse triângulo a partir do ângulo beta, você vai perceber que o h, a altura do prédio, é o cateto oposto ao ângulo beta e que o x, que é a distância do ponto B ao prédio, é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, me lembra a definição da tangente. Então nós pegamos a tangente do ângulo beta, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o enunciado me diz que a tangente do ângulo beta é 1,6. Isso é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre o cateto adjacente, que é o x. O que eu faço nesse momento? Nesse momento eu vou isolar o x. Para que eu vou isolar o x? Para que eu substitua posteriormente em outra equação. Para a gente isolar o x, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trocar de lugar entre si o x e o 1,6. Trocando de lugar entre si o x e o 1,6, a gente vai ter que o x é h sobre 1,6. Beleza, paramos por aqui em relação ao ângulo beta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesse triângulo retângulo formado a partir do ângulo alfa. Se nós dermos uma olhada nesse triângulo retângulo, que começa aí no ângulo alfa e vai até a altura do prédio, você vai perceber que o cateto oposto a esse ângulo alfa é o h, e que o cateto adjacente são os 100 metros de A até B, mais a distância x de B até o prédio. Então isso quer dizer que esse triângulo retângulo, formado a partir do ângulo alfa, ele vai ter cateto oposto h e ele vai ter cateto adjacente x mais 100. Se eu estou falando de cateto oposto e cateto adjacente, eu posso novamente utilizar a definição da tangente. Então agora eu pego a tangente do ângulo alfa, é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Lá do enunciado nós sabemos que a tangente do ângulo alfa é 0,9, isso é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre o cateto adjacente, que é x mais 100. O que eu faço nesse momento? Eu faço produto dos meios pelos extremos. Então você vai colocar 1 embaixo do 0,9 e vai fazer 1 vezes h dá h igual ao 0,9 multiplicado entre parênteses por x mais 100. Vamos então aplicar distributividade nesse momento.
Então você vai pegar o 0,9, multiplicar pelo x, multiplicar pelo 100. Para isso eu repito, h igual 0,9 vezes x dá 0,9x, mais 0,9 vezes 100 dá 90. Bem, se h é igual a 0,9x mais 90, vamos lembrar que eu quero descobrir qual o valor de h. Para isso, eu já isolei no cálculo anterior, a partir do beta, eu já isolei o x e obtive que o x é h sobre 1,6. Então agora eu vou substituir o x por h sobre 1,6. Tá aí então a substituição feita. Aí nós temos que h é 0,9 que multiplica h sobre 1,6 mais o 90. Dentre as diversas coisas que eu posso fazer nesse momento, eu posso tentar cancelar essa fração. Para quê? Porque trabalhar com fração dá mais trabalho. Como é que eu vou cancelar essa fração? Basta que eu pegue o denominador, que é 1,6, e multiplique todo mundo por 1,6. Então essa estratégia ela é sempre válida toda vez que eu quiser cancelar uma fração. Repetindo, quando eu quero cancelar uma fração, basta eu pegar todo mundo da igualdade e multiplicar pelo denominador. No caso aí, denominador 1,6. Então eu vou pegar o h, multiplicar por 1,6, igual o 0,9 multiplicado por h sobre 1,6, eu também multiplico por 1,6, mais o 90 que eu também multiplico por 1,6. Vejam o que eu disse, todo mundo multiplicado por 1,6. Vamos então resolver. H vezes 1,6 dá 1,6H, igual, corta na fração 1,6 com 1,6, sobrou 0,9 vezes H, que dá 0,9H, mais 90 vezes 1,6 dá 144. Aqui eu faço letra de um lado, número do outro, então fica 1,6H menos 0,9H é igual a 144. Vamos lembrar que 1,6 menos 0,9 vai dar 0,7 multiplicado pelo H igual a 144. Então H será 144 dividido para 0,7. 144 dividido para 0,7 dá aproximadamente 205 metros e 71 centímetros. Que eu vou aproximar para 205 metros. Então o que a gente percebe? Esse H é a altura do prédio. Nós acabamos de calcular e percebemos que a altura do prédio é aproximadamente 205 metros. Beleza, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é a altura mínima da antena. Para eu saber a altura mínima da antena, vamos observar o seguinte. O prédio tem aproximadamente 205 metros de altura. O prédio mais a antena tem 240. Beleza, então qual vai ser a altura da antena? É só você pegar 240 menos a altura do prédio, que é 205. Isso vai me dar que a altura da antena ela é de aproximadamente 35 metros. Desse modo, então, se a altura da antena é aproximadamente 35 metros, a gente vai ter que a resposta correta é o item A. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde a gente fez aí uma breve revisão sobre a trigonometria no triângulo retângulo.